Uma rua com casas pintadas, limpas, com jardins bem cuidados, embeleza aquela rua, aquela comunidade ou até mesmo uma cidade completa. Olá amigos do YouTube, eu sou Josias Pinheiro e venho trazer reflexão da leitura diária desta quarta-feira, cujo tema é função urbanista do sacerdote. O texto básico deste tema está em Levítico capítulo 14, verso 36, que diz assim: E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Esse tema de hoje fala sobre a função urbanista do sacerdote. Então o sacerdote tinha essa responsabilidade, esta função de quando algum morador encontrasse na sua casa vestígio de lepra. Na verdade, os estudiosos hoje dizem que pode ser os fungos, os mofos que apareciam na casa. Então ele comunicava aos sacerdotes que havia essa preocupação de presença de lepra na sua casa. Então o sacerdote mandava desocuparem a casa para que os moradores não se contaminassem, e ele então vinha fazer um exame, uma avaliação de toda a situação daquela casa. Casa, lá nos originais do hebraico, dentre outras coisas, representa, quer dizer, casa, moradia, habitação, mas também significa corpos humanos, figurativamente, né? E membros de uma casa, de uma família. Se fosse se referir à casa do Josias Pinheiro, estaria também se referindo à minha família, né? Eu e os meus descendentes, os meus ascendentes. Quero aqui me prender mais especificamente ao termo figurativo, que são corpos humanos, porque isso tem muito a ver conosco hoje. Veja, a função do sacerdote era desocupar a casa, examinar cuidadosamente, isolar, geralmente 7 dias, depois mais 7 dias, fazer reparos se fossem necessários e, posteriormente, depois dos isolamentos, ele ia declarar se a casa estava limpa ou imunda. Se por acaso elas estivesse limpa, os moradores retornavam para dentro da casa. Caso contrário, ela tinha que ser demolida, o entulho, né, da casa teria que ser removido para um lugar imundo fora da cidade, e aquela casa deixaria de existir, ficaria só o seu lugar lá. Então eu vejo algumas coisas importantes nesse texto, né? Os conjuntos de pessoas formam comunidade, formam famílias, formam comunidades e formam cidades. Então nós observamos hoje nas praças das cidades grupos de pessoas que estão assim, né, fora do convívio social da sua família. São pessoas imundas pelos vícios, pelos maus hábitos, pelas más escolhas, e isso tira a harmonia e a beleza de qualquer praça, de qualquer família, de qualquer comunidade. Isso faz também com que essas pessoas vão para o isolamento, né? A maioria não quer se envolver, não quer se contaminar com elas. Então a palavra de Deus nos traz algumas orientações importantes. A primeira está em Efésios capítulo 4, verso 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se nós formos ler o contexto, nós vamos ver o que pode entristecer, quais são os nossos comportamentos e hábitos que podem entristecer o Espírito Santo. Outra passagem está em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui, casa, se referindo a corpo, nos mostra claramente que o nosso corpo é casa, é habitação de Deus e do seu Espírito Santo. Em 1 Coríntios também 6,19 diz:
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 3,17 ainda diz aqui uma palavra muito pesada. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, esse alguém é a mente, a capacidade de tomar a decisão que cada pessoa tem. Então, as pessoas vão fazendo suas escolhas, e com essas suas escolhas, há consequências, e muitas delas têm a mente destruída, têm a alma destruída e o corpo destruído por causa das escolhas erradas. Tem outras coisas importantes para nós refletirmos aqui, que está em Hebreus 14:15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Nosso sumo sacerdote especial é Jesus, que sofreu as tentações que nós sofremos dia a dia, mas ele as venceu e ele nos entende e pode nos ajudar nas nossas dificuldades. Apocalipse 2,15, porém, diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Falamos ontem a importância, a condição para o perdão, que é o arrependimento. E aqui Jesus está se referindo à igreja. Nesse capítulo ele está se referindo à igreja de Éfeso, que ela havia caído na sua trajetória, mas ele agora estava convidando a retornar. Então a solução para essas pessoas que estão excluídas, isoladas, é entrar nesse processo do arrependimento para que volte a se reintegrar à sua comunidade, à sua família. Conheço uma pessoa que eu pergunto para ele: e a sua família? Por que tu não procura a tua família? Ele se segura, mas o que a gente entende é que a família não quer ele por causa do estado deplorável em que ele se encontra em função dos maus hábitos. Nós encontramos ainda Apocalipse 2,7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado de manter a nossa casa limpa, isenta das contaminações, das paixões que guerreiam no nosso interior, Nós devemos estar acima das nossas paixões, controlando, dominando as nossas paixões. E se alguém, por acaso, deu uma escorregada, fracassou, foi para o isolamento, o Senhor Jesus está chamando, Ele está mostrando a possibilidade de a pessoa vencer. E se ela vencer tudo isso, ela vai se alimentar da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meu caro amigo, pense nisso e tenha uma ótima quarta-feira.